Tema que atravessa diversos aspectos do setor, a transição energética depende não só do uso sustentável das fontes de energia, como também de medidas de governança das empresas, além de aparatos jurídicos e regulatórios. E esse será o assunto do novo episódio do Além da Energia, que começa agora. A regulação prevista no processo de modernização do setor elétrico voltou ao debate. Na visão de boa parte delas, os aspectos regulatórios são fundamentais para a sustentabilidade do mercado, pois são eles que vão garantir uma transição energética mais segura, justa, estável e equilibrada no país. Para falar mais sobre esse tema, o Além da Energia recebe o diretor-presidente da Geral Energia, responsável pela hidrelétrica geral e membro do Comitê Executivo da ENGIE no Brasil, Edson Silva, e assessor especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia, Agnes Costa. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela participação de vocês. Edson, eu vou começar então o nosso bate-papo com você. As empresas elas têm um papel central na condução da transição energética. Como a regulação pode ajudar para que esse processo não ocorra de forma a gerar falhas ou gargalos, como o encarecimento de soluções? Boa tarde, Rafael. É uma satisfação poder estar aqui com você e também com a Agnes discutindo um tema tão relevante para todos nós, que é a transição energética, né? Basicamente, eu diria, como em qualquer tema complexo, né, a forma básica para minimizar o risco de falha é você antecipadamente fazer avaliações sobre as medidas regulatórias que estão sendo propostas e fazer análise de cenários, né? Isso é fundamental, é ter um comportamento anticipativo. Mas eu diria que é essencial que se tenha um desenho de mercado, né? Quando eu falo de desenho de mercado, é porque é ele que traduz a política pública almejada pelo governo. Esse desenho de mercado ele tem que privilegiar a substituição gradual das fontes fósseis pelas renováveis, mas sem perder de vista a manutenção da adequabilidade do suprimento e da disponibilização suficiente de flexibilidade para o operador de sistema no despacho diário de suas usinas. O que eu quero dizer com isso exatamente? É que o operador ele precisa ter condições de manejar as variações súbitas de produção que as fontes solares e eólicas normalmente aparecem, e isso pode ser feito com a geração hidrelétrica. A geração hidrelétrica faz isso de uma forma muito bem. Também é muito importante que as autoridades regulatórias passem sinais consistentes para o mercado, tá? Então, quando eu me refiro a sinais consistentes, eu me refiro a ter uma formação de preços em que os preços sejam críveis, não só para a energia, mas para todos aqueles recursos que são escassos. É essencial também para que essa transição ocorra sem sobressaltos, como infelizmente está acontecendo na Europa, é que haja um planejamento adequado para que as fontes termoelétricas que serão substituídas possam dar espaço para as novas fontes renováveis, mas numa rampa adequada. Na Europa, infelizmente, as fontes termoelétricas, muitas delas foram fechadas e outros projetos de novas fontes não estão seguindo a velocidade necessária, e o que se tem hoje é um gap de produção, fazendo com que os preços tenham chegado da ordem de centenas de euros por megawatt-hora. Mas eu quero dizer que no Brasil a situação é bastante diferente. O Brasil é privilegiado por dispor de uma matriz energética dominada por fontes renováveis, e eu queria aqui destacar as hidrelétricas. Também um elemento essencial para que essa transição energética ocorra de forma adequada é a expansão da transmissão, porque é a expansão da transmissão que permitirá aproveitar a diversidade e a complementariedade entre as fontes que dispomos. O que eu quero dizer exatamente com isso? Por meio da transmissão, será possível cobrir a ausência da produção, por exemplo, das plantas solares durante a noite, por fontes eólicas e hidrelétricas, ou seja, a energia poderá vir de uma outra região. Então, era isso que eu tinha inicialmente para essa conversa. Obrigado. Obrigado, Edson. Agnes, o Edson destacou aqui, dentro desse processo de transição, a necessidade de planejamento, dessa substituição das fontes de energia e a importância das autoridades regulatórias passarem sinais consistentes ao mercado. Minha pergunta para você é a seguinte: como o governo tem trabalhado para garantir regras que permitam o desenvolvimento do mercado de renováveis e, consequentemente, a transição para uma economia de baixo carbono?
Obrigada pela pergunta, agradeço pelo convite, fico bastante feliz de ter essa oportunidade, né, de estarmos aqui falando sobre transição energética e o quanto que, no fundo, essa agenda que ganhou essa importância internacional já está dentro da nossa agenda no Brasil há bastante tempo, né? O Edson mencionou agora há pouco essa questão de que o Brasil possui uma posição bastante privilegiada, né? Quando a gente compara o Brasil com o mundo, principalmente no setor elétrico, né? O setor elétrico a gente tem mais ou menos 85%, 86% de energia limpa, que não emite, né, gases causadores do efeito estufa, e no caso da nossa matriz energética, mesmo assim a gente está em torno de 50%, quando no mundo a gente fala em valores bem menores do que esses. Então, a gente parte, né, de uma situação bastante privilegiada para fazer essa discussão. Por outro lado, quando a gente pensa que o Brasil é um país em desenvolvimento, que a gente tem um trabalho muito grande ainda de inclusão social e econômica, a gente está falando de um país que cresce em demanda energética muito grande, e com isso a gente tem que sempre planejar a expansão, né, Edson? Então, tem um trabalho muito relevante de planejamento, como você bem disse, que a gente trabalha com planejamento indicativo de expansão, seja no cenário, né, em um horizonte de 10 anos ou em um horizonte de 30 anos, justamente para sinalizar para os potenciais interessados e investidores os caminhos que a gente enxerga que são possíveis, viáveis para o aproveitamento dos nossos recursos energéticos de forma bastante diligente. Além disso, quando a gente olha para o cenário, os planejamentos de 10 anos, é que a gente tem aqui uma visão mais de curto prazo para investimentos de curto e médio prazo e toda a agenda de leilões. Então, com isso a gente vai sinalizando. Então, tem esse lado de comunicação, de transparência, de assimetria de informação que a gente reduz com o planejamento. Por outro lado, tem toda a parte de desenho de mercado, como disse bem o Edson, toda a nossa agenda da modernização do setor elétrico entra nessas questões que o Edson trouxe, né, de como que a gente faz para garantir uma expansão, que a gente fala com neutralidade tecnológica, de fato, para trazer as tecnologias que atendem às necessidades do sistema para operação com confiança e atendendo aos requisitos sistêmicos, né? Então, hoje a gente tem dois critérios de suprimento, por exemplo, energia e potência, quanto toda a discussão de formação de preço, que a gente também está fazendo, partindo, né, dos nossos preços formados por modelo centralizadamente, para uma possibilidade de partirmos para formação de preços por oferta de preços pelos agentes, né, com mais competição, com mais atuação dos agentes. Obrigado, Agnes. Agnes e Edson reforçaram aqui a posição de destaque do Brasil nessa discussão sobre descarbonização diante da matriz já bastante limpa que a gente tem aqui no país, né? Agora, Edson, na sua visão, quais são os principais pontos que devem ser aprimorados para que o país avance e faça uma transição energética mais equilibrada? Obrigado, Rafael. Antes de responder propriamente a sua pergunta, eu gostaria aqui de registrar que, no momento, nós temos alguns projetos de lei que tratam da modernização do setor elétrico, e claro que ainda não sabemos qual será o desfecho de tudo isso, é algo que o Ministério vem conduzindo e negociando também com os líderes desses projetos no Congresso, né? Então, isso tudo é muito importante, né, esse desfecho, mas, como eu falei, não sabemos ainda como isso acontecerá, mas eu posso dizer que, em linhas gerais, nós estamos aqui bastante confiantes, temos uma expectativa positiva sobre o que está sendo proposto, tá? Então, são projetos que os principais elementos deles foram discutidos amplamente com o setor, então eu tenho certeza que estamos num bom caminho. Mas, de todo modo, eu gostaria aqui de reforçar alguns pontos, né, que eu considero que são essenciais, né? O primeiro deles é que nós temos que reconhecer, isso é muito positivo, conforme já foi mencionado anteriormente, que temos usinas hidrelétricas e elas podem oferecer flexibilidade suficiente para compensar a intermitência das fontes renováveis, tanto na operação diária, quando essas fontes renováveis podem ter essa flutuação de geração, como também ao longo do ano, pelo efeito de sazonalização de produção de alguma dessas fontes. Então, isso é muito importante, é um atributo que poucos países têm no mundo, né, mas que nós temos, isso realmente nos traz muito valor. Por outro lado, mesmo tendo essa vantagem competitiva, nós temos que também ter um cuidado que, durante esse processo de sazonalização da produção da energia hidrelétrica, em alguns momentos o sistema pode passar por períodos de estresse, como vinha passando
até recentemente, que felizmente estamos saindo desse período de estresse, né? E então temos que ter, para esse período de escassez de água, uma certeza, né, que a segurança do suprimento não será abalada. Então, também existem mecanismos regulatórios para que isso aconteça. Nessa linha, né, eu gostaria de destacar que um dos atributos para que essa confiabilidade do suprimento ocorra é o que já está sendo previsto, inclusive nesses projetos de lei e pelo próprio Ministério, é a contratação em separado do chamado lastro e da energia, né? Por fim, eu também gostaria de mencionar a questão dos preços, que é algo assim bastante debatido, mas os preços eles precisam ser críveis para permitir que os geradores e consumidores reajam de acordo com esses preços, né, no curto prazo. Eu, particularmente, tenho a convicção que o despacho centralizado, baseado em oferta de preço dos agentes, é a melhor escolha. É claro que, para implementar um modelo de despacho baseado em oferta de preço, alguns cuidados precisam ser tomados, tá? Então, por exemplo, é recomendável uma transição em que gradualmente os agentes possam, numa primeira etapa, fazer oferta de despacho mais atrelada aos resultados dos próprios modelos, depois evoluindo para ofertas genuinamente baseadas em suas análises e visões. Agnes, agora eu quero falar um pouco com você sobre a posição do Brasil no cenário internacional. Desde a década de 90, a gente assiste ao amadurecimento de mercados internacionais com a intensificação de investimentos em fontes renováveis e compromissos de redução de emissões ao longo dos anos. Como é que fica o Brasil nesse cenário? O que a gente pode esperar para o setor e como é que a gente vai atingir as metas de redução de CO2 anunciadas recentemente? Obrigada pela pergunta. Eu acho que foi interessante você falar da década de 90, né? Porque eu acho que também da década de 90 ou início dos anos 2000 a nossa política, principalmente quando a gente olha o setor elétrico, de diversificação de matriz e o que levou, né, à construção dos nossos leilões de energia e a grande competitividade das outras fontes renováveis no Brasil e até em termos internacionais bastante maior do que na maioria dos outros países. Quando a gente olha para a questão da descarbonização especificamente, é bem interessante porque é um ponto de partida diferente, né? A gente partir de um setor tão renovável para falar de descarbonização. Por outro lado, eu não sei se vocês lembram, né? A Lei 14.120, ela trouxe já o dever de casa para o Ministério de propor diretrizes para consideração dos benefícios ambientais das fontes no setor elétrico. Então, ao longo de 2021, a gente fez com o apoio da EPE, naturalmente, uns webinars com os nossos agentes do setor, para qual que seria a melhor forma de fazer isso. E o que a gente evoluiu, né? Como a gente evoluiu? A gente vê dois caminhos, essas diretrizes a gente deve colocar em breve em consulta pública, mas uma é ajudar a estruturar um mercado meio que já existe, que é de certificação, né? Então, assim, tem um lado que é voluntário, o mercado que se cria por forças de mercado dos agentes que querem comprar energia renovável. Então, a gente quer ver se a gente consegue ajudar, assim, aquilo que o Estado pode fazer para gerar sinergia, para trazer eficiência. Então, nessa parte de certificação, acho que é um trabalho interessante que a gente pode fazer. E na outra parte é a discussão de mercados de carbono. E essa foi uma discussão que ficou bastante aquecida, né, na COP26, e, em paralelo, no Brasil, a gente começou, então, a rediscutir a Política Nacional de Mudanças Climáticas, ela estava em consulta pública, acho que mês passado, a gente vê 2 projetos de lei tramitando no Congresso falando de mercado de carbono. Então, a gente tem esse olhar que, por mais que a gente queira sempre mais renováveis, e o nosso setor, eu acho que tem essa capacidade de absorver mais renováveis, o grande ganho para a sociedade brasileira é a gente poder capturar essa renovabilidade para os produtos brasileiros. Então, nesse sentido, é que a gente tem que estruturar esses mercados e contribuir para a economia para poder trazer esse verde da energia para os produtos, e com isso a gente consegue, né, exportar os nossos commodities verdes e produtos com esse valor. E aí, por outro lado, quando a gente vê, então, outros mercados, eles estão vindo para o Brasil, indústrias e tal, olhando para essa energia verde também, para poder produzir aqui. Então, a gente tem uma grande janela de oportunidade que a gente tem que ter a sabedoria de poder aproveitar. Essa, eu acho que assim, é a mensagem que eu deixaria aqui. Isso a gente está falando aqui desde o início desse nosso debate, que é fundamental que a regulação evolua a cada momento. Agora, eu quero saber de você como é que a Jirau Energia e a ENGIE têm se preparado para atender as necessidades de evolução desse mercado
e contribui efetivamente com a transição energética? Rafael, a ENGIE vem em escala mundial descarbonizando seu portfólio, aqui no Brasil não é diferente, e o foco da empresa tem sido a expansão em fontes renováveis. Particularmente, Jirau, com 3.750 megawatts de capacidade instalada, faz parte dessa estratégia em que é buscada a neutralidade da emissão de carbono. Aqui eu acho que vale a pena mencionar que Jirau tem créditos de carbono de 6 milhões de toneladas ano. Esse é um montante que a empresa vem contribuindo para a redução dessas emissões de CO2. Além disso, a empresa vem atuando na expansão da transmissão. Tá? E como já foi falado anteriormente, a expansão da transmissão é um elemento essencial para o desenvolvimento das fontes renováveis. A ENGIE vem atuando no transporte de gás pela TAG, que é um combustível essencial para essa transição energética. Agora, para encerrar, Agnes, a gente sabe que a energia elétrica é o motor do desenvolvimento econômico e, por isso, o Brasil precisa de um setor elétrico forte e pujante. Como a regulação vai auxiliar o mercado nesse sentido? Eu acho que é um pouquinho de tudo que a gente já falou aqui. A gente está modernizando as regras do setor para poder acomodar novas tecnologias, eu acho, e melhores respostas dos agentes. Aqui na linha do que o Edson falou, acho que não necessariamente é sempre o poder público, né, que tem que dar todas as respostas, e a gente já desenvolveu bastante conhecimento e expertise setorial, e eu acho que toda essa mudança de digitalização, de alguma forma, com toda essa quantidade de dados que a gente gera, permite, sim, os agentes tomarem mais decisões, os agentes buscarem soluções. Então, nesse sentido, eu acho que tem várias coisas interessantes andando, fora os projetos de lei, né, que o Edson mencionou. A gente, por exemplo, na modernização, a gente acompanha de perto a agenda regulatória da ANEEL. Então, por exemplo, recentemente eles fecharam, né, a consulta pública lá dos empreendimentos híbridos, né, então da gente poder acoplar tecnologias, houve uma tomada de subsídios sobre armazenamento, outra sobre recursos energéticos distribuídos. Então, a gente sabe que com isso a gente consegue acomodar os nossos empreendimentos mais usuais, como as hidrelétricas, como disse o Edson, mas outros, e justamente às vezes mixes, né, de tecnologias. Então, uma que está vindo aqui com bastante força no mundo é o hidrogênio, e aí você pode então pensar, né, na produção do hidrogênio verde, que então como um potencial consumidor de energia, e aí você tem que colocar isso no planejamento, mas ele consumindo energia eventualmente de combinados de tecnologias para garantir o verde, né, a hidrelétrica com a eólica, com a solar. Então, eu acho que o nosso papel é um pouco de arrumar as regras para possibilitar esse tanto de respostas e de inovações entrarem no setor. E aí a gente vê, sim, o trabalho tem que ser consistente no planejamento da gente, de fato, zelar para que essa expansão venha. E aí o Edson falou muito bem, né? A gente tem feito muitos leilões de energia, agora vai começar a fazer leilão de reserva de capacidade, e o próximo passo, né, para a gente continuar fazendo essa orientação daquela contratação que é necessária para garantir a confiabilidade do sistema são os leilões de lastro energia. Então, para 2022 também, eu acho que a gente vai ter novidades aqui de trazer um detalhamento da proposta que a gente colocou 19 e 20, e que está bastante alinhado com o que está nos projetos de lei. Então, uma vez os projetos de lei sendo convertidos em lei, a gente vai ter essa possibilidade adicional de contratar a expansão dessa forma que dê mais autonomia para os agentes trazerem as soluções e preservada, né, a segurança da operação. E assim chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados, Edson Silva, diretor-presidente da Geral Energia e membro do Comitê Executivo da ENGIE Brasil, e Agnes Costa, assessora especial em assuntos regulatórios do Ministério de Minas e Energia. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Além da Energia. Obrigada, Rafael. Edson, sempre um prazer estar aqui com você. Eu acho que a gente sempre tem assuntos interessantes para discutir. Eu acho que, no fundo, para empurrar nossa agenda positiva, né, trazer soluções. Então, muito pertinente essa discussão. Contem sempre comigo. Foi um prazer poder estar nesse bate-papo tão agradável, né? Eu estou pronto para mais um cafezinho para que a gente possa continuar em outro dia, porque é um assunto assim que, para mim, é sempre uma satisfação poder discutir. Eu trabalho há bastante tempo nessa área, desenho de mercado, e eu fico feliz de ver que as coisas estão evoluindo bem aqui no Brasil, e
tocar para frente essa agenda tão importante, porque ela não é importante para o setor elétrico, é uma agenda que é importante para a sociedade brasileira, né? Para a economia brasileira, para a agregação de valor e distribuição de renda. Agora, vamos saber o que mais foi notícia na ENGIE. Rio Open e ENGIE vão neutralizar emissões de CO2 produzidas pelo deslocamento do público. A ENGIE e o Rio Open vão neutralizar as emissões de dióxido de carbono geradas pelo deslocamento do público que for ao torneio de tênis que será realizado no Jockey Club Brasileiro em fevereiro de 2022. Em parceria com a ENGIE, além da descarbonização do Rio Open em si, a organização do evento irá neutralizar as emissões de CO2 provocadas pelo deslocamento do público. A compensação será feita com a utilização dos créditos de carbono cedidos pela usina hidrelétrica geral. Uberlândia fica em primeiro lugar no ranking de Smart Cities do país. Uberlândia, em Minas Gerais, foi considerada a cidade mais inteligente do Brasil, segundo o estudo da Conexis Brasil Digital, com a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações. Dentre os 100 maiores municípios brasileiros em população e que oferecem serviços considerados inteligentes, Uberlândia levou o primeiro lugar. Alguns dos principais indicadores utilizados no levantamento foram semáforos, câmeras de vigilância e iluminação pública. Este último está relacionado ao bom desempenho da parceria público-privada que a Prefeitura da cidade mantém com a ENGIE, que faz a telegestão da rede de iluminação. A iniciativa já resultou em cerca de 40% de economia de energia e prevê a modernização da rede elétrica até 2022. Decisão inédita reconhece mercado de créditos de carbono. O Brasil ainda não possui uma legislação sobre a comercialização de créditos de carbono, apesar desse mercado poder representar um ganho líquido para o país entre 16 bilhões e 72 bilhões de dólares anuais em 2030. Por isso, uma decisão inédita da Justiça Paulista traz maior segurança jurídica ao tema. A sentença da Justiça de São Paulo obrigou uma entidade norte-americana que atua na custódia de créditos de carbono a transferir os créditos gerados por seu cliente no Brasil, uma empresa localizada no Acre. O resultado deve basear decisões futuras e dar celeridade em eventuais disputas de comercialização de créditos de carbono, já que não há uma legislação que regule a comercialização nem entre países, nem entre empresas. Veja mais notícias no site da ENGIE e no Hub Além da Energia, onde você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima, tchau!